Olá pessoal, tudo certo? Bom, a gente vai começar a nossa aulinha agora sobre campo elétrico, certo? Que é o assunto que sucede às ideias de forças sendo geradas por cargas elétricas, certo? Que se trata das forças colombianas. Bom, só um aviso antes da gente começar a aula: os vídeos e os slides, todos os vídeos e os slides com esse daqui da aula de hoje, certo? Eles são encontrados no Drive do cursinho, certo? Que vocês já têm acesso. Caso não tenham, é só clicar aqui no link do slide, certo? E os vídeos, as videoaulas são encontradas também no YouTube, no nosso canal de física, certo? Que é composta por mim na frente 2 e os outros dois professores, Israel e Uder, das outras duas frentes de física, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre campo vetorial, certo? O campo vetorial, basicamente, vamos tratar de uma forma análoga a um campo gravitacional, certo? Tendo em vista que no campo gravitacional a gente tem um corpo, determinado corpo, com determinada massa. Esse é a questão crucial para a gente contrapor, certo, as ideias de campo gravitacional e campo elétrico, tendo em vista que o campo gravitacional ele é gerado, certo, por um determinado corpo que possui massa e o campo elétrico é gerado por determinado corpo que possui carga, certo? A partícula do que gera o campo elétrico também pode ter determinada massa, como por exemplo o elétron ou o próton, certo? Que são cargas que possuem massa. Só que nesse caso a massa é desprezível. Bom, é, continuando a nossa analogia, num campo gravitacional, a gente tem a ação de forças, certo? A ação de forças entre corpos, certo? Como, por exemplo, a Terra e a Lua, ou a Lua e o Sol, a Terra e o Sol, ou até mesmo a Lua e o Sol, também faz parte do campo gravitacional, onde essas forças atuam entre esses corpos, mesmo sem o contato entre eles. E isso só se dá por causa da atuação de um campo gravitacional, ou seja, de um campo vetorial, certo? A gente trata o campo gravitacional como o campo elétrico como um campo gravitacional, tendo em vista que a cada ponto, certo, ao redor da fonte que está gerando o campo, está associado um vetor. No caso do campo elétrico, todo ponto ao redor de quem está gerando o campo elétrico está associado um vetor campo elétrico, certo? E associado esse vetor campo elétrico está associado um vetor força elétrica, certo? Então, a gente trata o campo elétrico como um vetor justamente porque nele está associado uma força de origem eletrostática, que é um vetor necessariamente, pois possui módulo, direção e sentido. No caso do campo gravitacional, certo? Continuando a nossa analogia, a cada ponto está associado também uma força, só que de origem gravitacional, certo? E nessa força, uma força de caráter atrativo, tendo em vista que, para campos gravitacionais gerados de corpos com massa, a gente só tem a força atrativa, ou seja, eu só consigo atrair as coisas ao meu redor, certo? Eu não consigo repelir, como é no caso do campo elétrico, como quando eu tenho cargas de sinais diferentes, certo? A atuação do campo elétrico e de um campo elétrico negativo, por exemplo, e uma carga de prova também negativa, vai fazer que ocorra a repulsão, certo? Dessa carga de prova por meio de um campo elétrico com origem numa carga de sinal semelhante à carga de prova. Então, assim, o campo elétrico, diferentemente do campo gravitacional, a gente tem o teor e o caráter repulsivo, como também o atrativo, certo? O que difere um pouco no campo gravitacional, que é só atrativo. Beleza, uma leve ideia do que é o campo gravitacional, o campo elétrico e a ideia de campo vetorial, ou seja, todo ponto está associado a um vetor no espaço, a gente pode dar prosseguimento para a aula. Aqui, só para ilustrar as ideias que a gente estava conversando até agora, no primeiro GIF, deixa eu pegar o pointer aqui para ficar melhor, certo? No primeiro GIF, a gente vê a força gravitacional sendo exercida pelo Sol nos demais planetas do nosso sistema solar, o que implica em uma determinada órbita desses planetas ao redor do Sol,
certo? E isso só acontece porque o Sol exerce uma força de origem gravitacional, certo? Porque ele é um corpo com massa, certo? E que faz os corpos orbitarem ele nessa proporção, nessa velocidade, enfim, específica, e não sair por aí, certo? Porque eles estão ligados por uma força de origem gravitacional, certo? E o outro exemplo, é o exemplo do campo elétrico. Aqui são duas carguinhas. A gente pode ver as linhas de força que a gente vai tratar um pouco mais para frente, certo? Só que essas duas cargas, elas estão, ó, como quando a gente separa elas, certo? Quando a gente separa elas, dá para perceber que as linhas de força acompanham, entendeu? Ó, elas acompanham as cargas do quando elas se separam. E tem como perceber também que as linhas de força, elas saem ao sentido dela, a direção, elas saem dessa carga vermelha e acabam na preta, certo? E a gente vai perceber depois então que tem como classificar a carga preta como uma carga negativa e a carga vermelha como uma carga positiva. A gente vai tratar isso um pouquinho melhor depois. A gente pode também ver a semelhança na forma, certo? Na forma matemática dos campos a serem tratados. Como, por exemplo, o campo gravitacional sendo gerado por um corpo com massa, certo? Provocando aceleração gravitacional, ele é descrito como a gravidade, o vetor gravidade, certo? O vetor aceleração da gravidade, ele é diretamente proporcional à massa, certo? A força proveniente da massa de determinado corpo, dividido pela massa do corpo que está sofrendo essa força, certo? Então, o que essa equação nos diz? A aceleração da gravidade em determinado corpo, ela é proporcional à força que esse corpo está sentindo, dividido por sua massa, certo? Que é muito semelhante à ideia de campo elétrico, porque o vetor campo elétrico ele é definido pela força que determinada carga de prova sente, dividido pela carga dela mesma, certo? Então, uma carga de prova. Vamos, por exemplo, aqui que eu tenho essa carga vermelha aqui do meu ponteiro, ela está sendo colocada aqui, certo? Exatamente, estou apontando com o dedo pensando que vocês estão vendo. Mas enfim, ela está posicionada bem aqui nesse lugarzinho. Então, o que vai acontecer? É uma carga de prova, então ela tem determinada carga, certo? Mas vamos considerar só o módulo dela, não necessariamente se ela vai se ela vai ser repelida, se ela vai ser atraída. Mas o que a gente tem que entender? Que nesse ponto em específico vai estar associado uma força de origem eletrostática proveniente do campo, certo? Elétrico que está sendo gerado pelas fontes, certo? No caso aqui a gente tem uma fonte preta e uma fonte vermelha. Se diz respeito a cargas positivas e negativas, certo? Então essa carga ela vai sentir a força desses campos elétricos, certo? E a gente tem que perceber que se eu tiro essa carga elétrica daqui, nesse ponto em específico, também ainda continua existindo essa força, certo? Então, a cada ponto do campo elétrico, eu tenho uma força sendo exercida, certo? Então, se eu pôr a carga em diferentes lugares, eu vou sentir diferentes valores para a força que é exercida por esse campo que está sendo gerado, entendeu? Dividido pela carga teste em questão, certo? Então, o, a força, a força que é exercida na carga de prova não depende dela mesma, não depende da carga dela. Depende única e exclusivamente das cargas fontes, ou seja, do campo elétrico que ela está sendo colocada, certo? E a gente vê grande analogia do campo gravitacional e do campo elétrico, onde a única coisa que difere é a origem da força, certo? Que aqui é de origem gravitacional, força-peso, e aqui é força de origem elétrica, força de origem eletrostática, e quem está dividindo. Aqui, no caso, quem gera o campo é a massa e quem gera o campo é a carga. Aqui, quem gera o campo é a carga, certo? São pequenas sutilezas que a gente tem que reparar nas analogias, certo? Bom, nesse slide a gente já começa a ter um teor um pouco mais explicativo em relação às equações, certo? As equações de campo elétrico, tendo em vista que, como eu disse anteriormente, a força de origem eletrostática sendo exercida em determinado ponto do espaço, lembra? Campo gravitacional,
todo campo elétrico, todo ponto do espaço tem nele associado um vetor de força, certo? Que é exercida nesse ponto. No caso, quando a gente coloca uma carga de teste, essa carga vai estar sendo submetida à força exercida pelo campo gerado em questão, certo? Então, uma carga que é posta em determinado lugar do campo elétrico não sente o campo elétrico gerado por ela mesma. Por mais que ela gere também um campo, porque ela tem carga, ela vai gerar um campo elétrico, ela não sente o campo elétrico dela mesma. Então, ela não se interfere, certo? Só que está sendo submetido a ela uma força de origem eletrostática gerada por um campo externo, certo? Que é basicamente o que essas equações trazem. O vetor campo elétrico é proporcional à força que determinada carga de prova sente em determinado ponto do espaço, dividido pela carga pela carga em questão dessa carga de prova. Então a gente pode isolar a força, certo? A força que essa carga sente, a gente observa que ela é proporcional ao campo elétrico, ó, percebe que o campo elétrico não é E0. Se fosse E0, seria o campo elétrico da carga de prova que a gente está analisando, certo? Então, a força, ó, vamos analisar essa equação em todos os seus termos. A força de origem eletrostática gerada na carga de prova que a gente está analisando, F0, é proporcional ao campo elétrico que está sendo exercido nela, certo? Que não é o campo elétrico dela, é um campo elétrico externo, vezes a carga em questão, certo? Essa carga é a mesma carga que está sentindo essa força, certo? Por um campo elétrico externo. Beleza? Essa ideia tem que ficar bem clara na nossa mente, porque a gente não pode cair na besteira de que o campo elétrico da própria carga que está sendo atuada como teste interfira nos resultados de força, certo? E a gente pode ver, ó, um diagraminha bem explicativo, certo? Que eu vou ter, como eu disse anteriormente, a minha carga de fonte, certo? Minha carga fonte que vai gerar o meu campo elétrico, perfeito? E uma carga de prova num ponto P qualquer do espaço. Esse ponto poderia ser qualquer um, só que em diferentes lugares do espaço, eu vou ter diferentes valores para força de origem eletrostática nesse ponto em específico, que vai alterar o valor do meu campo elétrico naquele ponto, entendeu? Então, a gente pode observar aqui que está numa distância D, certo? E é sentido uma força F, no caso aqui de aproximação para a carga fonte, certo? Tendo em vista que essa carga fonte ela gera um campo elétrico de aproximação, então a gente vai ver mais para frente que é uma carga de sinal negativo, certo? Em relação a uma carga de prova num ponto P qualquer, certo? Que sente essa força de origem eletrostática. Então vamos ler o primeiro parágrafo aqui, só para a ideia ficar um pouco mais formal, ficar um pouco mais bem colocada. Uma carga Q cria em torno de si, como eu disse anteriormente, um campo elétrico, de tal forma que se uma carga de prova Q for colocada nas proximidades da carga fonte, ela experimentará uma força, no caso F0, certo? Seria essa força que a carga Q sente por causa da ação do campo elétrico da carga fonte, belezinha? Então, ó, definimos o campo elétrico em um ponto como a força elétrica F0, aqui a gente tem a força que a carga prova sente, que atua sobre uma carga Q0 nesse ponto, dividida pela carga Q0. Ou seja, o campo elétrico em um dado ponto é igual à força elétrica por unidade de carga, que atua sobre uma carga situada nesse ponto em específico. E aqui eu quis deixar esse diagraminha só para explicar quando vocês forem estudar de novo, ou quando vocês estiverem vendo o vídeo, o que significa cada coisa. Então, aqui a gente tem, nessa questão, é sempre assim, a gente tem que analisar os zerinhos, tem que analisar tudo onde tem vetor, onde não tem, para a gente não se perder, certo? Então, o campo elétrico é a força por unidade de carga, o F0 aqui é a força elétrica sobre uma carga de teste Q0 em função de outras cargas. E Q0 é o valor da carga de teste, certo? Então, esse valor de força é o valor de força em relação à carga de teste, certo? Tendo em vista que essa é a força da carga de teste em questão, certo? Eu não vou lembrar. Aí vocês vêm e me perguntam: ah, professor,
Só que aqui no Q0 não está o módulo da carga. Então quer dizer que se não está o módulo da carga, eu posso colocar uma carga negativa e uma carga positiva aqui nesse Q0. Perfeito, mano. Se você faz essa pergunta para mim, eu choro. Porque assim, diferente do campo gravitacional que a gente viu anteriormente, o campo que é só de forças atrativas, o campo elétrico ele pode ser de repulsão ou de atração, certo? A gente tem que ter isso em mente. Ele pode ser de repulsão ou de atração. Então, se eu coloco uma carga de sinal negativo aqui, certo? Uma carga de teste de sinal negativo, o nosso campo elétrico, certo? Vai ficar negativo, certo? Então, ó, o campo elétrico negativo, quando o campo elétrico for negativo, ele sempre vai ter sentido oposto à força elétrica exercida nesse corpo, certo? A gente vai ver isso, acho que no próximo slide, mas já quis dar uma adiantadinha, porque nessa equação a gente já consegue assimilar um pouco essas condições. Que eu trago o sinal para minha conta. Eu tenho uma equação vetorial, eu trago aqui o sinal para o meu valor de carga, certo? Porque aí eu vou determinar se meu campo elétrico é positivo ou se meu campo elétrico é negativo. Porque se o meu campo elétrico for negativo, ele vai estar contrário ao sentido que eu dei inicialmente. Se eu dei que o sentido positivo é daqui para cá, certo? Ó, vamos brincar de plano cartesiano. Pá, tem aqui meu plano cartesiano. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Eu falo que o sentido positivo, para qualquer coisa que eu for fazer, é de daqui para cá no eixo x e daqui para cá no eixo y, certo? Então, qualquer coisa que tiver ao contrário do eixo x vai vir com sinal negativo, certo? O vetor que estiver indo contrário ao eixo x, ele vai ter o sinal negativo. E é o que pode acontecer com o campo elétrico. Se eu defino o positivo daqui para cá e eu tenho um campo elétrico apontado para cá, unicamente ele vai estar com um sinal negativo. E a gente vai ver que isso se coincide com a direção, ele vai estar na mesma direção do vetor força elétrica, só que com o sinal negativo, ele vai ter sentido oposto ao vetor força elétrica, certo? E a gente vai ver isso aqui nesse slide. Ó, aqui eu tenho duas imagens, certo? Que é muito rica as informações dessa imagem, tanto que os textos aqui são gigantes, eu até grifei aqui para vocês terem uma noção melhor quando forem estudar. Mas, ó, aqui eu tenho uma carga fonte positiva, certo? Com duas condições. Uma carga de teste, uma carga prova positiva e uma carga de prova negativa. Quando a carga de teste, a carga fonte aqui é positiva e a carga de teste também é positiva, certo? Ó, eu boto um sinal positivo aqui pro meu Q, certo? Pro meu Q0. Então, o meu vetor campo elétrico ele está no sentido positivo aqui da direção que eu escolho, do sentido que eu escolho. Ó, e o vetor força elétrica ele está apontando para o mesmo sentido, para a mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Por quê? Ó, eu não tenho uma carga de fonte positiva e uma carga de prova positiva. Então, o vetor resultante é o vetor de repulsão, certo? Então, repulsão vai existir uma força de origem eletrostática que vai distanciá-los o máximo possível, certo? Por isso que o meu vetor de força elétrica ele está apontado para cá. Então, essa carga de prova ela experimenta uma força de origem eletrostática repulsiva, pois os sinais das cargas são iguais, certo? Onde o campo elétrico que é gerado e exercido sobre essa carga de prova está no mesmo sentido da força, certo? A gente pode observar nesse esqueminha. Agora, quando a gente coloca uma carga negativa de prova, certo? A gente coloca uma carga negativa de prova. Qual que é a característica de cargas opostas? Atração, certo? Atração mútua. Então, existe um vetor que atrai essa carga fonte, existe esse vetor aqui que aproxima a carga de prova da carga fonte, certo? Só que o vetor campo elétrico, ele continua o mesmo, porque é um vetor campo elétrico de repulsão, de afastamento, certo? Como a minha carga fonte é positiva, o meu vetor campo elétrico sempre vai ser de afastamento. Sempre, sempre, sempre.
As linhas de força sempre vão estar afastando. Só que, nesse caso, como as cargas são opostas, o vetor de força elétrica vai ser de aproximação, certo? Por isso que essa carga experimentando essa força de origem eletrostática gerada por esse campo elétrico, ela vai se aproximar da minha carga-fonte, certo? Que está gerando o campo, porque a força está sendo apontada na direção dele. Só que o vetor campo elétrico, como é um vetor de um campo elétrico de repulsão, que é no caso de cargas positivas, ele se mantém no sentido positivo, certo? No mesmo sentido. E o vetor força elétrica no sentido contrário. Analogamente, a gente faz aqui para cargas fontes negativas, certo? Colocando uma carga positiva, ó, a direção e o sentido é sempre o mesmo do campo e da força, certo? E para cargas negativas, ó, para cargas negativas, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sempre vão ser contrários, certo? Isso por causa da nossa equaçãozinha aqui, ó, que diz que se a carga for negativa, certo? O campo elétrico também é o que dá esse teor de mesmo sentido ou sentidos diferentes. Então, cargas positivas em campos elétricos positivos ou negativos, sempre o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica vão ter a mesma direção e sentido, certo? Cargas negativas em campos elétricos positivos ou negativos sempre vão ter direções opostas, o campo elétrico e a força elétrica. A gente pode ver nesse diagrama aqui, certinho? A ideia tem que ficar também bem claro para vocês. Bom, passando aqui para o próximo slide, eu quis manter a imagem, porque ela é de extrema importância e vai nos ajudar também a fazer a análise do que está acontecendo, certo? Então, ó, vamos ler o primeiro tópico. Ao analisar as imagens acima, é possível dizer que sua direção do campo elétrico, é a mesma da força F, que age sobre a carga de prova Q, certo? A direção sempre vai ser a mesma, em todos os casos, ó. Em todos os casos a direção é a mesma, porque elas estão na mesma direção, na mesma linha, entendeu? Só que, ó, o seu sentido do campo elétrico é o mesmo da força F no caso em que as cargas de prova forem positivas, oposto à força no caso em que a carga de prova é negativa, o que eu disse anteriormente. O módulo é dado por E igual a o módulo do campo elétrico é dado pelo módulo da força elétrica em determinado ponto, dividido pelo módulo da carga. Então aqui a gente não tem mais essa análise vetorial que a gente faz aqui em cima, certo? Aqui em cima. A gente só tem o valor da intensidade desse campo nesse ponto, beleza? Enfim. Que é de módulo Q colocado em um ponto de campo elétrico. A unidade a gente tem que ter em mente que é Newton por Coulomb. Por quê? Eu tenho força dividido por carga. Força é Newton, lá de mecânica, de cinemática, a gente já conhece isso há muito tempo. Carga é Coulomb, certo? Que a gente teve nossos contatos por agora. Certo. O campo elétrico gerado por cargas pontiformes. Agora a gente vai determinar a equação, certo? A equação do campo elétrico, que a gente pode determinar o modo, porque assim, com essa equação aqui, ó, às vezes a gente não tem o nosso vetor, a gente não tem o valor de força. Aí fica um pouquinho mais complicado determinar o campo elétrico, certo? Só que com a nossa nova equação, a gente vai ver que quem que gera um campo elétrico? Uma determinada carga. No caso de cargas pontiformes, para ser a condição para que seja aplicado essa equação é que sejam cargas pontiformes. Porque senão a gente tem corpos de distribuição de cargas não necessariamente homogênea, certo? Onde o cálculo do campo elétrico, como também da força elétrica que gera em outros corpos, não é tão trivial. Então, a gente tem que ter em mente que são para cargas pontiformes. Por isso até que eu coloquei aqui no título pontiformes, certo? E a gente vai perceber que o campo elétrico gerado por determinada carga depende única e exclusivamente dessa carga fonte e não da carga de prova onde está sendo submetida nesse campo elétrico gerado pela carga fonte, certo? Então, carga fonte, carga de prova são coisas diferentes.
O campo elétrico em determinado ponto do espaço não depende da carga de prova, certo? Beleza. Então vamos lá. Na imagem, aqui essa imagem vocês devem ter já reparado nela. Ela é basicamente o que a gente já tratou. Ó, a gente tem uma carga fonte que uma distância de um determinado ponto do espaço, onde, ó, eu não tenho carga aqui. Agora, não tenho carga. Isso fica bem claro. Não tenho carga, certo? Mas eu tenho um determinado ponto aleatório. Ó, aqui, ó. Não, aqui que não tem a luz. Tem um determinado ponto. Não tem carga nenhuma aqui. Não tenho carga nenhuma. Mas vamos considerar que aqui eu tenho uma carga fonte, certo? Só que tem como eu determinar o valor do campo elétrico nesse ponto que não existe carga, certo? Não existe carga aqui, mas existe uma carga fonte aqui. Só que tem como eu determinar o campo elétrico nesse ponto que não existe carga apenas pelo valor da carga da fonte, pois o valor do campo elétrico gerado não depende dessa carga de prova, certo? Não depende. E a gente vai ver por que não depende através da manipulação da lei de Coulomb, certo? Então vamos lá. A lei de Coulomb garante a existência de uma força de origem eletrostática entre corpos no espaço, com o módulo igual a. A gente conhece já essa equação, certo? Qualquer coisa volta na aula 7 para dar mais uma olhadinha. Mas a gente sabe que a força de origem eletrostática depende da carga de um corpo, da carga do outro corpo e da distância ao quadrado entre elas, e uma constante elétrica, certo? E pela definição de campo elétrico que a gente viu anteriormente, a força que determinada carga no espaço experimenta por um campo elétrico é, certo? É uma carga experimenta uma determinada força dividido pelo módulo da carga. Isso nos dá o módulo do campo elétrico, certo? Muito bem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir essa força de origem eletrostática, certo? Na nossa equação de campo elétrico, certo? Então, eu fazendo a manipulação, colocando todo esse jogo aqui no numerador e fazendo as manipulações matemáticas, que é bem simples, só que eu achei que não é necessariamente importante eu trazer esses passos matemáticos, porque é só cortar, e nisso vocês já estão craque, certo? O negócio é fazer umas contas mais difíceis depois, certinho? Então, quando eu faço todas as manipulações, substituindo o valor de força elétrica aqui pela lei de Coulomb, eu chego no resultado que, ó, essa carga Qzinho aqui, que seria a carga de prova, ela vai sumir com a carga de prova da definição de campo elétrico, certo? Então, a gente observa que o campo elétrico, ó, é igual a constante elétrica vezes a carga fonte, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado de onde? De determinado ponto do espaço, meu querido. Então, ó, tenho essa equação aqui de campo elétrico, certo? Vê que ela só depende de uma carga, da carga fonte, aqui que a gente pode observar, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado de quem? De um ponto qualquer do espaço. Não de uma outra carga, de um ponto qualquer do espaço. Então, eu posso calcular o campo elétrico em qualquer ponto do espaço em volta dele, certo? Por meio dessa equação, que é a manipulação da definição de campo elétrico com a lei de Coulomb, certinho? Bom, a gente pode observar também na nossa equação de campo elétrico que ela tem a mesma cara que o vetor, que a força elétrica. Vou pegar aqui, ó, deixar bem grande, ó, 1 sobre, ó, dá para aparecer? 1 sobre d quadrado, certo? Essa é a característica fundamental de campos elétricos, que é a mesma cara e condição para força elétrica. Então, o campo elétrico, certo? Ele aumenta ou diminui de forma quadrática, com o inverso da distância. Meu Deus, o que isso significa, minha gente? Ó, eu tenho o campo elétrico E,
observa o ponteiro aqui, o campo elétrico E é igual a uma constante vezes outra constante, que é a carga vezes a constante elétrica. Então, vamos imaginar que está 1 sobre d ao quadrado. Então, ó, vocês concordam comigo que como está alguma coisa dividindo d ao quadrado, certo? Então, o meu campo elétrico é inversamente proporcional à minha distância. Então, se eu colocar um número muito grande aqui na minha distância, olha, de novo eu estou apontando para a tela, meu Deus. Se eu colocar um valor muito grande para o meu valor de distância, certo? Muito maior do que o valor da multiplicação entre K e Q, entre o valor da constante e da carga, certo? Vocês concordam que o valor de E vai cair, certo? Quanto maior for D, menor vai ser o meu valor do campo elétrico. Ainda mais porque está ao quadrado, meu querido. Então, qualquer coisa ao quadrado aumenta muito mais, certo? Então, se eu aproximar a minha carga, certo? Minha carga de prova, por exemplo, ou o ponto que eu quero analisar, se eu aproximar do campo elétrico, eu vou ter um vetor campo elétrico, uma intensidade desse campo elétrico muito maior do que se eu afastar. Por quê? A intensidade do campo elétrico está associado ao inverso da distância ao quadrado, certo? Que é o que a gente pode observar nesse gráfico. Ó, vamos lá, vamos analisar gráfico. Importantíssimo isso aqui. Certo. Então a gente pode perceber que quanto menor for a distância, certo? A distância da carga fonte em relação a qualquer ponto do espaço em torno dela, certo? Quanto menor for a distância, ó, no eixo X aqui tem a minha distância, no eixo Y tem o meu campo elétrico, certo? E quanto menor for a distância, é um valor pequeno para a distância, meu campo elétrico vai ser grandíssimo, certo? E ela vai o meu campo elétrico vai caindo a sua intensidade conforme, ó, eu vou aumentando a distância, certo? De uma forma o quê? Quadrática. Ó, inverso do quadrado, meus amigos. Então, o campo elétrico ele cai muito com o aumento da distância, só que também ele sobe muito com a proximidade, certo? Fazendo aproximação, ele sobe muito, só que também cai muito com a distância. Isso porque a distância, é o inverso da distância e essa distância está ao quadrado, certo? E também vale ressaltar que nenhuma carga sente uma força elétrica devido ao campo elétrico gerado por ela mesma, certo? Isso quebraria a física inteirinha, inteirinha. Eu só não coloquei uma explicação um pouco melhor, um pouco mais densa aqui no slide para não ficar tão poluído. Mas eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Falar que uma carga elétrica sente o campo elétrico gerado por ela mesma, nossa, isso dói até de falar, certo? É basicamente assim. Então, ó, uma carga elétrica gera um campo elétrico e esse campo elétrico é sentido pela própria carga. Então, já que a própria carga gera um campo elétrico e um campo elétrico sempre está associado a uma força elétrica, essa carga sentiria uma força elétrica também. E quem que está sujeito a uma força elétrica tende a ter uma determinada aceleração. Opa! Então você quer dizer que eu gero um campo elétrico, eu sou uma carga, eu gero um campo elétrico e eu sinto a minha própria carga. Então eu vou estar sujeito a uma força gerada por mim e essa força vai me pôr em movimento. Por quê? Uma força está ligada a uma aceleração. Isso não faz sentido nenhum. É como se eu tivesse com um cinto. Olha a explicação, bem trivial. É como se eu tivesse com um cinto e eu puxasse o cinto para cima, certo? Eu puxasse o cinto para cima e eu levantasse e fosse para cima, porque essa força gerada por mim iria me colocar em movimento. Vocês entenderam? Entenderam? É como se o campo gravitacional gerado por mim, certo? Se eu sentisse o campo gravitacional gerado por mim, porque o campo gravitacional, como também é um campo, a todo ponto do espaço está assimilado uma força, certo? Então, se eu sentisse meu próprio campo gravitacional, certo? Se eu sentisse o meu próprio campo gravitacional, eu sentiria uma força de origem também gravitacional, que no caso me colocaria em movimento. Então, se eu puxasse meu cinto, eu iria ir para cima porque eu me botei em movimento, porque, entendeu? A analogia não faz sentido, então, uma carga sentir o próprio campo elétrico.
Isso violaria tudo e a gente também observa isso na equação do campo elétrico, certo? Onde o campo elétrico em determinado ponto só depende da carga elétrica da fonte e não de quem está sendo testada, certo? Bom, passando para o próximo slide, a gente vai tratar um pouquinho sobre superposição de forças, meus amigos, meus amigos. Campo elétrico gerado por duas ou mais cargas pontiformes, ou seja, superposição de campos elétricos. A gente já teve isso na aula de força coulombiana, certo? É um assunto extremamente importante, porque é muito mais fácil eu ter mais de uma carga num sistema. Eu quase nunca vou ter duas carguinhas lá para fazer um trabalho lá na, sei lá, uma questão do Enem. Eu não vou ter só duas carguinhas. Eu vou ter um monte. Eu vou ter um monte. E nisso, no mesmo teor de dificuldade, sim, vamos se dizer, que a gente teria para calcular as proporções de forças, no caso, a gente tem para calcular os campos elétricos, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer uma soma vetorial, como a gente pode observar aqui na nossa equação, ó, uma soma vetorial dos campos elétricos, certo? Que atuam em determinado campo no espaço. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho essa tampinha aqui, certo? Essa tampinha é o ponto no espaço onde eu quero calcular o campo elétrico sendo gerado por essa garrafinha e por essa caneta, certo? Então, ó, a minha tampinha, ela está distante a uma distância d da garrafa e uma distância x da garrafinha. São distâncias diferentes, ó, vamos botar até mais para cá. São distâncias diferentes, certo? São distâncias diferentes, só que eu tenho que somar vetorialmente o campo elétrico exercido na minha tampinha, exercido pela lapiseira e pela garrafinha, certo? Vetorialmente por quê? Porque como o campo pode ser de aproximação ou de afastamento, eu vou ter um vetor força associado a esse vetor campo elétrico gerado aqui na garrafinha, certo? Onde a gente tem que fazer a análise, certo? Ver para onde o vetor força está apontando, ver onde o vetor campo elétrico está apontando, certo? Porque aí eu vou ter sentidos opostos ou sentidos iguais, certo? Dependendo da minha carga fonte, onde nesse caso eu tenho duas cargas fontes, certo? Então eu faço a análise vetorial e vejo para onde está apontando a resultante, que é o que basicamente diz esse desenho aqui embaixo. Eu tenho uma carga Q1 positiva como fonte, uma carga Q2 negativa como fonte também, certo? E um ponto P qualquer. A carga positiva gera um campo de afastamento, então eu tenho um vetor de afastamento. Ó, campo elétrico em P em função de Q1. Afastamento. E aqui eu tenho um campo elétrico de aproximação porque a carga é negativa, então eu tenho um campo de aproximação, certo? Então, como eu tenho que fazer a soma vetorial desses campos elétricos gerados, eu vou ter um vetor resultante de campo elétrico que, no caso, vai estar apontando para baixo nesse exemplo, entendeu? Então, o campo elétrico E total no ponto P é a soma vetorial de E1 e E2, que é o campo de Q1 e o campo de Q2. Mesma coisa, similar às forças de origem eletrostática, certo? Então, tem um certo procedimento que a gente pode levar para organizar melhor as ideias no cálculo do campo elétrico total em determinado ponto, que basicamente consiste na identificação dos campos criados nos pontos de interesse, certo? Pelas diversas cargas que o circundam, beleza? Então, eu vejo o ponto que eu quero calcular o campo elétrico, certo? E vejo todas as cargas que vão ser cargas fontes, beleza? Então, depois, qual que é o procedimento? Eu calculo o cálculo desses campos utilizando a expressão obtida anteriormente. Então, logo depois eu vou determinar a intensidade de cada campo elétrico pela equação, certo? Que a gente manipulou pela lei de Coulomb e a definição de campo elétrico. A gente vai ver a intensidade do campo elétrico para cada carga fonte. Então, ó, Q1 é uma carga fonte, eu calculo aqui, ó, o campo elétrico para Q1 e o campo elétrico para Q2. Vejam que é o módulo da carga, certo? Então, só nos dá o valor de intensidade desse campo elétrico, certo?
E depois, a soma dos vetores através dos métodos de decomposição vetorial, recomendável quando há 3 ou mais vetores envolvidos ou a lei dos cossenos aplicada para a soma de vetores, certo? Então, aí que vai esse procedimento que a gente discutiu agorinha, certinho? A gente tem que fazer a soma vetorial desses vetores, beleza? E a resultante vai ter intensidade, certo? Vai ter intensidade referente à soma algébrica, certo? Das intensidades que eu obtive de cada carga em determinado ponto, beleza? Bom, ficando claro essa ideia, a gente vai tratar um pouquinho sobre as linhas de força em um determinado campo elétrico, certo? Extremamente importante. Extremamente importante, e a gente já teve uma leve noção de cargas pontuais, de sinais negativos e de sinais positivos. Agora a gente vai conversar um pouquinho melhor. Só que anteriormente a gente já viu que as cargas positivas têm campo elétrico de caráter repulsivo, certo? Então a gente retrata as linhas de campo elétrico, no caso da carga positiva pontual, como saindo, certo? Ó, as linhas têm origem na própria carga fonte e elas vão para longe da carga, certo? Elas se distanciam. No caso da carga negativa, elas têm as linhas de força, as linhas de campo elétrico, elas terminam na carga negativa, certo? E tem um caráter de aproximação, certo? Então, qualquer carga que for posta aos arredores dessa carga negativa aqui, certo? Vão sentir um campo elétrico de aproximação. Então, o vetor campo elétrico, ó, vamos pegar o outro ponteiro, aqui, caneta, ó, o vetor campo elétrico sempre vai estar apontado para a carga, certo? Ó, sempre vai estar apontado para a carga, essa linha retíssima que eu fiz, beleza? E nesse caso aqui, o vetor campo elétrico sempre vai estar sendo afastado, certo? Aí, dependendo o sinal da carga que eu coloco nos arredores do meu campo elétrico, que eu vou ter vai se originar uma força de origem eletrostática, certo? Gerada pelo campo elétrico no ponto em questão, onde eu coloquei a carga, e onde a força vai ser de aproximação ou de afastamento, certo? Aqui a gente pode observar o que a gente chama de dipolo elétrico. Por quê? Eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva. Os campos elétricos dessas duas cargas, eles vão interagir. Por quê? Basicamente, a força eletrostática, ela pode ser descrita como cada corpo exerce um determinado campo elétrico, certo? E a interação desses campos elétricos fazem com que surjam forças elétricas, uma em relação à outra, certo? Que podem atraí-las ou repeli-las mutuamente. Então, a gente observa a interação desses corpos à distância por meio de campos elétricos. No caso aqui, ó, a carga positiva, ela não sempre sai do corpo, como aqui, ó, a nossa carga pontual, ó, ela sempre sai do corpo, certo? Da carga, sempre sai, sempre sai. E do corpo da carga negativa sempre vem, sempre chega para ela, certo? Então a gente observa aqui, ó que bonito. As linhas de força, ó, as linhas de força tá saindo da positiva, entrando na negativa, saindo da positiva, entrando na negativa. E assim vai, certo? Então quando a gente coloca duas cargas duas cargas pontuais dispostas como no exemplo da imagem, a gente tem essa configuração, certo? De aproximação. E é isso que faz elas se aproximarem, porque uma sai de uma, entra na outra, bonitinho. Então as linhas de corpo, as linhas de campo elétrico, elas convergem. No caso de duas cargas idênticas, no caso das cargas positivas, aqui tratado no desenho, deixa eu pegar meu ponteiro aqui, laser. Aqui, ó, elas são cargas positivas. O que acontece com cargas de sinais idênticos? Elas se repelem. Por que se repelem? A gente pode ter essa noção pelo campo elétrico gerado por elas. Olha o que acontece com as linhas de campo elétrico. Elas nunca vão se cruzar, porque elas estão se repelindo, certo? Beleza.
E uma coisa também que tem que ficar muito bem claro é que o vetor campo elétrico sempre tangencia as linhas de campo elétrico. Sempre tangenciam as linhas de campo elétrico. Isso é muito importante porque a gente pode saber a direção e o sentido do vetor campo elétrico em qualquer lugar do espaço apenas pelas linhas de campo, certo? Vamos dar um exemplo muito... Ó, às vezes pode dar uma bugada aqui, mas a gente vai matar esse bug agora. Ó, vamos lá. Vetor de campo elétrico gerado por uma carga fonte positiva, de afastamento, certo? Qual que é a condição? Sempre tangenciando as linhas de campo. Então, ó, onde vai estar o campo elétrico nesse ponto aqui? Opa, tangente dessa curva aqui seria um campo elétrico para cá, certo? Ó, tangente essa daqui, vamos fazer uma linha reta aqui, ó. Nossa, de reta isso daqui não tem nada, hein, galera? Pelo amor de Deus. Ó, a gente faz tangenciando, ó que bonitinho. Esse daqui é meu E. Opa, esse daqui é meu E gerado por essa carga aqui, certo? Por essa carguinha aqui. E é basicamente o que a gente tem aqui nesse desenho que representa a tangente do campo elétrico sendo que está tangenciando as linhas de campo, certo? No caso aqui do nosso exemplo das cargas pontuais, certo? O campo elétrico, as linhas de campo, elas são relativamente uniformes, elas não fazem curva. Então, a ideia de tangente é a mesma. Ó, estou tangenciando, só que a linha fica em cima das linhas de força, certo? Então, aqui está o meu campo elétrico, como denotado aqui na figura, certinho? Então, que isso fique bem claro, porque a gente pode extrair informações muito importantes em exercícios apenas olhando a configuração das linhas de campo, certo? Do meu campo elétrico gerado pelas minhas cargas fontes, beleza? Ó, que é basicamente o tópico a ser trabalhado agora, que são as informações obtidas a partir de uma configuração de linhas de força, certinho? Então, ó, primeiramente, eu posso ter... Opa, deixa eu pegar meu laserzinho. Aí, eu posso ter a direção e sentido do vetor campo elétrico. Não posso? Em qualquer lugar do meu espaço, onde eu tenho as linhas de força, eu posso determinar a direção e o sentido do meu vetor campo elétrico. Porque, ó, por definição, a direção e o sentido do vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. Então, meu amigo, vamos usar esse exemplo desse dipolo aqui. Desse dipolo aqui da figura. Ó, eu posso vir aqui e desenhar meu campo elétrico. Ó, finge que isso daqui tá retinho, tá? Eu sei que você sabe que isso daqui tá retinho. Ó, eu tenho um campo elétrico aqui. Opa, eu tenho um campo elétrico aqui. Opa, eu tenho campo elétrico aqui. Sempre seguindo as linhas de força, as linhas de campo elétrico, ó, sempre seguindo. Opa, eu tenho um campo elétrico aqui. Entendeu? Opa, tem um aqui. Tem um aqui, ó. Vou fazer um entrando, ó. Um entrando aqui, ó, tangente. Tem o campo elétrico. Então, em qualquer lugar do espaço onde está desenhadas as minhas linhas de força, eu posso determinar a, a direção e o sentido do meu campo elétrico, do meu vetor campo elétrico, certo? Que é muito importante, beleza? Posso também determinar a intensidade relativa do vetor campo elétrico. Por quê? A densidade de linhas é proporcional à densidade do campo, certo? É uma convenção que é utilizada para determinar se um campo elétrico é muito forte ou é muito fraco, não com valor absoluto. A gente não vai ter um valor absoluto, mas a gente vai ter uma noção relativa em saber se o campo elétrico é forte ou não. Por quê? Quanto mais linhas eu tenho, mais forte é o meu campo elétrico. Quanto menos linhas eu tenho, mais fraco é o meu campo elétrico. Isso em relação ao quê, meus queridos? Isso é em relação ao espaço que essas linhas ocupam. Por isso que é a densidade de linhas, certo? Então, ó, não muda a quantidade de linhas nesse exemplo nosso aqui. A quantidade de linhas não muda, é sempre a mesma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Sempre 5 linhas, certo? Eu poderia mudar a intensidade aumentando o número de linhas. Só que não, a ideia é saber
que a intensidade em diferentes pontos aqui, a intensidade do meu campo elétrico, ele é diferente nesses 3 pontos A, B e C. Por quê? Porque a densidade de linhas é diferente nesses pontos diferentes. Aqui, ó, no ponto A, eu tenho a mesma quantidade de linhas e um espaço muito maior. Então, a minha densidade, a minha quantidade de linhas é dividida por um espaço muito grande. Então, a minha densidade fica pequenininha. Então, a gente sabe que nesse local, o campo elétrico é pequeno. Ou não necessariamente pequeno, mas menor do que nos outros espaços, onde o espaço ocupado pelas linhas é menor. Então, a densidade de linhas nessa região do espaço, ela acaba sendo maior, porque eu tenho a mesma quantidade de linhas num espaço menor, certo? Então, o valor do campo elétrico nesse espaço, né, nesse ponto B, em relação a essa configuração, seria maior. Maior ainda que C, que é maior do que A, só que ainda é menor do que B, certo? Isso tem que ficar bem claro, porque eu tenho a mesma quantidade de linhas, certo? Só que eu posso observar a intensidade relativa pela densidade de linhas, ou seja, a quantidade de linhas que tem por determinado espaço. Belezura? Ó, perfeito! Essa imagem do dipolo sempre salva a gente. Vamos observar aqui. Onde vocês me diriam que o campo elétrico é mais forte? Onde vocês me diriam que o campo elétrico é mais forte? Gente, óbvio que é aqui mais centralmente. Ó a densidade de linhas que eu tenho nesse espaço aqui, nesse espaço pequenininho. Eu tenho um monte de linha. Então, o campo elétrico aqui é muito forte. E comparado aqui longe, ó. Aqui longe, ó a densidade de linhas. Eu tenho 2 linhas aqui nesse espaço todo. Quer dizer que o campo elétrico é muito fraco. E, gente, isso vai totalmente de acordo com a ideia da equação de campo elétrico. Porque o campo elétrico ele é igual a 1 sobre d quadrado. Então, quanto mais longe, mais fraco o meu campo elétrico. Ó, eu tenho o campo elétrico gerado por esse dipolo, certo? Então, essa configuração gera esse campo elétrico, perfeito? Então, o que acontece? Eu tenho, ó, uma densidade de linhas muito grande que vai diminuindo conforme eu vou me afastando dele. Porra, vai diminuindo por quê? Porque o campo elétrico cai com o inverso da distância, certo? E ainda está ao quadrado. Então, a gente observar isso daqui, a gente observa a equação do campo elétrico pelas linhas de força. E faz todo sentido do mundo, entendeu? Isso que é o fantástico, faz todo sentido. Porque nessa configuração a gente consegue ver que o campo elétrico cai com a distância, certo? E sério, isso é fantástico. Fantástico. Bom, a gente também pode determinar o sinal da carga-fonte. O sinal da carga-fonte é determinado observando o fluxo de linhas de campo que entram e saem do corpo. Se houver mais linhas entrando do que saindo, a carga é negativa. Do contrário, se houver mais linhas saindo, a carga é positiva, certo? Então vamos supor que eu tenho uma carga que eu não sei, não está me informando, certo? O valor dessa carga, ou o sinal dessa carga, se ela é de atrativo ou repulsivo, positivo ou negativo, certo? Não está me informando. Só que eu tenho as informações do meu campo elétrico. Vamos apagar o sinal dessas duas cargas aqui. Vamos apagar o sinal dessas duas cargas aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nessa carga aqui, ó, nessa daqui, o que acontece? Eu tenho cargas entrando ou saindo. Vamos lá. Eu só tenho cargas entrando. Só tenho cargas entrando, só entrando. Então, necessariamente, ó, lembra daqui da nossa carga negativa? Só entra. O término das linhas de força é na própria carga, é no próprio corpo que gera o campo elétrico. Então, se tem só carga entrando, esse corpo é necessariamente negativo. Esse corpo é necessariamente negativo. E aqui dessa carga da direita, só tem linhas de campo saindo. Então, ela tem que ser necessariamente positiva, porque ó, a gente não discutiu que cargas pontuais, a configuração das linhas de campo são de afastamento, elas saem do corpo, entendeu?
Então, a gente mesmo não sabendo as cargas dessa configuração, a gente sabe quem é positivo e quem é negativo. Entendeu? A gente vai ver um exemplo depois que o corpo ele pode obter até dois tipos de carga. Mas vocês vão ver. Ó. Acho que é o. Ah, esse mesmo, moleque. Esse mesmo. Então vamos lá. Determinação das cargas que geram os campos elétricos. Ó, que é basicamente o sinal da carga-fonte. Aí é uma explicação um pouquinho mais razoável, certo? Vamos para essa configuração do primeiro quadrado aqui. Eu tenho minha carga A e eu tenho minha carga B, certo? Basicamente isso daqui. Só que a gente vai perceber que tem coisas diferentes. Tem coisas diferentes. Ó, da minha carga A, ó o que acontece com as linhas de força? Tenho uma saindo, uma saindo, uma saindo, uma saindo, uma saindo, uma saindo, uma saindo. Todo mundo está saindo. Ninguém está entrando. Então, minhas cargas, minhas linhas de força, minhas linhas de campo só estão saindo, então tenho mais saindo do que entrando. Entrando não tenho nenhuma, certo? Então, essa carguinha é necessariamente positivo e operante, certinho? Beleza. Vamos para minha carguinha B. Opa, eu tenho uma, duas, três entrando. Beleza, só que eu tenho uma, duas, três saindo. Opa, pera aí, meu compadinho, que você Ó, fiquei até zonzo aqui. O que tá acontecendo, meu irmão? O que tá acontecendo, meu irmão? Pelo amor de Deus, isso daqui é positivo ou negativo? O que isso daqui é? A gente pode considerar esse corpo... Considerar não. Esse corpo, ele necessariamente é neutro. Por quê? Vamos lá. O que está acontecendo é essa carga que é positiva, ela está induzindo nesse corpo aqui, induzindo as cargas negativas para essa extremidade, onde as linhas de campo elétrico ó, vão se juntar aqui, certo? Só que, como o corpo é neutro e é um processo de indução pelo fato que essa carga é positiva, vai haver um excesso de cargas negativas aqui do outro lado, configurando o campo elétrico gerado por esse outro lado como de afastamento, que é o proveniente por cargas positivas. Entendeu? Então, de um lado do corpo eu tenho um campo elétrico de origem negativa, certo? Que é um de aproximação, as cargas estão entrando, e porque é uma indução, eu tenho excesso de cargas positivas do outro lado, eu vou ter linhas de campo saindo, certo? O que evidenciam um campo elétrico de carga positiva, carga fonte positiva, certo? Então, ó, como B é um condutor, está neutro e o corpo A está positivamente carregado. O corpo A induz em B a separação das cargas em suas extremidades, resultando na configuração abaixo que a gente acabou de conversar. Certinho? Então, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante porque se você se depara com um exercício desse, com uma configuração dessa, você vai fazer o quê? Uai, como? Como que acontece? O que tá acontecendo, meu? Tá ligado? Então é muito importante a gente olhar para as linhas de força. Beleza? Então, vamos lá para o nosso último, mas não menos importante slide e a última informação que a gente pode retirar, certo? Das nossas linhas de força, que é basicamente a relação entre os módulos das cargas dos corpos que geram o campo elétrico. Eu não consigo ter o valor absoluto olhando para a linha. Eu não consigo ter um valor de 2 coulomb para carga olhando para a linha. Não tem como, pelo amor de Deus, não tem como. Só que, olhando para as linhas, a gente já consegue observar a intensidade do campo relativa. Não consegue? Aqui atrás, ó, pela densidade. Já é um fator. Então, a gente pode também, pela quantidade de linhas de campo que entram e que saem das cargas, a gente também pode determinar o valor relativo, não esqueça essas palavras, relativo, das cargas, certo? Das cargas elétricas de um determinado sistema. Belezinha? Como? Como? Ó, na figura anterior, observa-se que da partícula eletrizada A, certo? Que é a nossa positiva, ó, linhas de campo só saindo, perfeito. Saem 14 linhas e
partícula eletrizada B entram 7 linhas, porque ela é negativa, certo? Então, ó, aqui está saindo 14 linhas de campo, só que aqui só está entrando 7, certo? Como que a gente obtém a relação entre as cargas? Se fosse preste atenção nessa comparação. Se fosse a mesma quantidade de cargas saindo, fosse a mesma quantidade de cargas que estão entrando, a gente tem essa configuração aqui do dipolo elétrico e a gente tem que a carga A seria igual à carga B. Só que como a quantidade de linhas não é igual, vocês observam, meus compadinhos, que aqui eu tenho uma densidade muito maior de carga e aqui, numa mesma distância sendo observada, vamos dizer assim, ó, eu tenho que essa distância que eu estou vendo aqui é essa mesma distância que eu estou vendo aqui, certo? Então, numa mesma distância afastada das cargas, eu observo o campo elétrico e eu vejo que a densidade de cargas é muito maior na positiva do que na negativa. Isso já dá para a gente a informação assim, ó, meu compadinho, a carga positiva é maior que a carga negativa. Mas como que a gente vai ver a relação entre essas quantidades? A gente pega o módulo da carga em A, certo? Isso tudo algébrico, viu, gente? O módulo da carga em A é dividido pelo número de linhas que saem de A. A gente faz igual ao módulo da carga B dividido pelo número de linhas que entram em B, certo? Então, os únicos valores que a gente tem é 14 que sai, 7 que entra, certo? Substituindo o valor de NA e NB. E quando a gente, quando a gente passa o 14 para o outro lado e divide por 7, a gente observa que fica esse 2 aqui e conclui que o valor do módulo da carga A positiva é 2 vezes maior que o valor do módulo da carga negativa. Isso faz muito sentido, porque a densidade aqui no mesmo lugar de observação é muito maior. Então, o campo elétrico de A é muito maior não, é o dobro do campo elétrico de B. Ou seja, 2 vezes maior, entendeu? Então, a gente pode tirar informações importantíssimas a respeito das condições das cargas, da condição do campo elétrico, do sentido de direção, tudo a partir das linhas de força. Por isso que é extremamente importante a gente observar isso, certo? E a aula de hoje basicamente é isso. Espero que tenham dúvidas, espero que gere dúvidas, espero que vocês venham me procurar, certo? Porque esse assunto complicado, esse não é um assunto que também de fácil absorção, é um assunto que tem que estudar, é um assunto que tem que tirar dúvida, então, por favor, se restar alguma dúvida, me procurem, certo? Eu vou tentar me aproximar mais de vocês agora, tendo em vista que a gente está em pandemia, tá todo mundo em casa, tá uma loucura, às vezes não dá para estudar direito, então tentar dar um respaldo melhor para vocês e facilitar a nossa comunicação, certo? Mas para isso eu preciso que vocês estudem, beleza? Então um beijo para todos e um abraço gigantesco. Bebam água, certo? E não sai de casa. Caralho. Um abraço.